CBN Vida Profissional, com Andréia Salsa. Andréia Salsa é consultora de pessoas e gestão, mentora de líderes, professora da FGV e gentilmente, pacientemente conversa conosco, nos traz boas orientações para a gente ascender profissionalmente aqui na Rádio CBN. Como vai, Andréia? Tudo bem? Olá, Mário, tudo bem? Boa tarde para os nossos ouvintes e para os nossos colegas aí do estúdio. Tanta gente participando aqui com a pergunta qual é o pior e o melhor dia da semana. Daqui a pouco eu leio outras participações. Você tem algum dia preferido, Andréia? Ai, Mário, eu gosto muito da sexta e do sábado, mas eu tenho uma coisa com domingo. Eu não gosto de sair no domingo. Para mim, domingo é um dia de eu ficar me preparando para a semana, sabe? Eu tenho um pouco dessa mania, mas eu gosto muito do domingo também, mas mais recolhida. Eu não gosto de sair no domingo, não. Já vou entrar no nosso tema, não se assuste, tá, André? Mas, não, é sério, tem alguma recomendação ou técnica para os gestores? Ó, gente, reunião segunda-feira ou não? Ou sexta-feira, finalzinho do expediente? Não. Tem algo que se orienta nesse sentido ou não? Depende da equipe, enfim. Olha, Mário, eu acho muito ruim aquele gestor que manda mensagem no final de semana falando assim, ó, não precisa ver agora não, mas já estou mandando para adiantar. Isso é maldade. Isso é muito ruim. A pessoa ansiosa, ela morre do coração. Na hora. Pois é, não, e dá um sinal ruim, né, para quem tá ali na equipe, porque pode parecer assim, mas se ele mandou, será que eu tenho que responder? Às vezes a pessoa está no lazer dela, está no descanso, aí vai para o computador, abre e manda mensagem, porque não sabe exatamente. Então, assim, se o gestor, né, preservar o combinado, que é de segunda a sexta, dentro do expediente, ou então não é sábado nem domingo, mas manda uma mensagem às 11h30 da noite. Aí eu acho que dá para segurar, né? Assim, se for uma urgência, naturalmente, e tem coisas que não dá para segurar, exatamente. Agora, mandar mensagem é correr o risco de estragar o final de semana de uma pessoa, né? Então, acho que isso é sempre muito ruim, Mário. Plenamente de acordo. Atenção, gestores e chefes. André, agora há pouco, o Evandro Millet, nosso especialista em inovação, ele conceituou para a gente produtividade e ele disse das consequências super positivas da produtividade e relacionou produtividade com educação, formação profissional e também com inovação. Como é que uma empresa que inova mais pode ter mais produtividade? Que, resumindo, é fazer mais com menos. É você fazer mais com a mesma quantidade de capital, pessoal, matéria-prima. Enfim, como você lida com gestores, ambiente de trabalho, e a gente está relacionando inovação com produtividade. Hoje se fala tanto em inovação, hoje não, né? Há muito tempo. Se defende inovação, temos que ser mais tolerantes ao erro, temos que ter uma cultura da inovação nas empresas. Onde é que as empresas pecam nesse sentido, que você tem observado? É muito legal você falar, eu sempre estou aqui ligadinha em todos os comentários do Evandro, são muito bons, e os nossos comentários eles têm sempre muita conexão, né? Porque a inovação é do mundo do trabalho, da vida profissional, a vida profissional sempre tem inovação. Mas você falou uma coisa que é muito interessante, Mário, eu acho legal a gente começar por aí. Você falou, há muito tempo se fala em inovação. Às vezes eu fico com uma sensação que parece que as pessoas descobriram inovação e desde que o mundo é mundo existe inovação. Porque inovação é aquilo que é novo, é uma coisa nova, é uma novidade. Então, se a gente não tivesse exercido o aspecto da inovação, a gente ainda estava lá produzindo fogo, batendo pedra com pedra. Então, obviamente que a inovação é do campo da natureza humana. Eu acho que o que tem de diferente nesse momento é a velocidade com que a gente está precisando inovar, e não só a velocidade, mas após a velocidade ter que se adaptar à própria inovação. Mas eu entendo que a gente começar a falar sobre isso, como isso se comporta no mundo corporativo, eu acho que é esse apavoramento que eu vejo algumas empresas, alguns gestores com o tema inovação, como se inovação não tivesse alguns pré-requisitos antes de se implementar isso dentro de uma empresa. Então, vou dar exemplo de coisas que eu transito em muitas empresas, estou sempre falando com alunos, com executivos, a empresa do nada, sem uma lógica que esteja relacionada à produtividade, como bem o Evandro
falou, surge com uma piscina de bolinha para colocar no meio do salão, achando que aquilo é uma inovação e que todo mundo vai chegar e dar um mergulho naquela bolinha de inovação, daquela piscina de bolinha. Ou então coloca um tobogã no meio do local de trabalho, uma mesa de totó. Ou então, assim, a partir de amanhã não tem mais sala, sem entender se para aquele negócio, para aquela organização, é importante que tenham salas, que tenha, dependendo de algumas atividades profissionais, o silêncio é fundamental para um profissional se concentrar, dependendo da atividade. De repente, entra-se nos modismos, sem discutir um ambiente, como você muito bem falou, de uma cultura de inovação que precisa de um pilar, de bases, para que eu possa inovar. Então, tem algumas coisas que são muito triviais, e eu, como consultora também, Mário, algumas pessoas, empresas me contratam, eu quero implantar métodos ágeis, eu quero que a minha liderança saiba lidar com velocidade, com agilidade. E a primeira pergunta que eu faço é como que está o conceito de autonomia dentro da tua cultura organizacional? Porque inovação, do jeito que a gente enxerga hoje, que tem que estar acompanhado de velocidade e adaptabilidade, a autonomia é fundamental, porque do que adianta, né, criar os famosos squads, que são vários profissionais de várias áreas pensando num determinado negócio, determinada solução, que é incrível, inclusive, esse modelo, mas se eu não tenho autonomia, se a estrutura hierárquica da minha empresa é muito rigorosa, então, às vezes, para eu aprovar uma mudança num processo ou num produto, eu tenho que passar pelo gerente, que vai passar pelo diretor, que vai passar pelo diretor segundo, que vai para o presidente e volta, e quando voltar essa cascata, o mundo já mudou, porque o grande desafio hoje da inovação realmente é a velocidade. Vários autores falam que o mundo dos negócios está aos poucos e cada vez mais rápido, substituindo velocidade e adaptabilidade, que isso é prioritário em relação a tamanho e escala, que no mundo anterior, né, dos negócios, tamanho e escala fazia sentido, e hoje, cada vez mais, a velocidade e adaptabilidade. Então, para isso, Mário, a gente precisa de autonomia, a gente precisa revisitar a nossa hierarquia. A sensação que eu tenho é que se quer fazer o novo usando os métodos antigos. E aí, o que acontece? Todo mundo sofre, né, Mário? Porque eu não consigo entregar, a empresa fica com dificuldade, e tem, às vezes, o inovar de uma organização, o primeiro passo, sabe o que pode ser? Discutir o alinhamento geracional dentro de uma empresa. Às vezes eu estou dentro de uma empresa onde jovens de 20 anos estão trabalhando com pessoas maduras de 60. E aí eu amanheço e falo assim, a partir de hoje nossa empresa vai inovar. Como que essas pessoas se relacionam? Um jovem de 20 anos se relacionando com uma pessoa de 60 anos, a forma de produzir, a forma de trabalhar, muitas vezes a forma de pensar é diferente. E se isso é alinhado antes, aí sim é quase que um pré-requisito para a gente começar e pensar em inovação. Então, essas questões, eu que transito, acho muito interessante que algumas empresas parecem que descobriram que a inovação é algo do mundo atual e ela sempre existiu. A grande diferença é a velocidade que ela tem nos atropelado, né? Você falou autonomia e modismo assim, no ambiente de trabalho. Eu pensei que na palavra informalidade, nos seus dois sentidos. A informalidade para que o liderado tenha facilidade de falar com o chefe. Chega e fala, tem uma ideia diferente, em vez de manda um e-mail com o processo, chega diretamente e fala, igual a gente está falando aqui. Essa me parece uma informalidade positiva e que favorece a inovação. A outra informalidade que eu pensei quando você falou em autonomia foi dos filmes que a gente vê lá no Vale do Silício, no Google, no Facebook, o pessoal trabalha de chinelo, e é ping-pong na sala, e trabalha a hora que quer. Tem chopp depois, enfim, como você começou dizendo, como se isso de fato fosse fomentar a inovação. Eu estou pensando muito errado, André? Não, e isso, Mário, é um tema muito interessante, porque é um lugar que as pessoas confundem também, como se inovação é o planeta dos inovadores, né? Como se, então, o planeta dos inovadores, inclusive, eles se vestem diferente, o que é
algo absolutamente não verdadeiro. Então, o que eu vejo de profissionais que ficam, de novo, tão apavorados de quererem ser inovadores, que, Mário, começam a se vestir diferente, começam a ir com roupas coloridas, mudam o corte de cabelo, aí quer falar com uma linguagem moderninha. Gente, isso primeiro é a forma da gente fazer. A informalidade, né, quando você fala assim, informalidade para eu poder ter acesso, informalidade não significa não ter as etiquetas corporativas, que elas ainda são necessárias. Então, é um ambiente profissional. Você, para ter acesso ao teu chefe, você não significa que você não tem o respeito ao papel dele institucional. Então, não é entrar na sala na hora que quer, não é interromper as coisas na hora que quer. E aí eu estou em muitas palestras e workshops que eu dou, eu digo, a gente está confundindo, às vezes, inovação, disruptura, com falta de educação. Então, tem gente que acha que chegar numa sala e dar bom dia, ela está perdendo tempo, porque ela não tem tempo nem para dar bom dia. Não! A gente não podemos confundir essas coisas, sabe, Mário? O processo de inovação, ele de novo, vamos voltar para o beabá, é aquilo que é novo, uma coisa nova, uma novidade, dentro de um mundo que está muito volátil, né? O comportamento, por exemplo, do consumidor, nós, consumidores, a gente muda de opinião com muito mais velocidade que em tempos antigos. Então, isso exige da gente, dos negócios, inclusive, fazer manobras de mudança de trajetória de negócio muito rápido. Para isso, e é por isso que eu tenho que ter mais autonomia, não é porque eu agora sou boazinha, bonzinho, e agora eu não vou ser mais hierárquico. Não, porque se a gente não facilitar essas conexões e deixar o processo mais fluido, a gente vai perder tempo. Eu posso concretizar, Mário, num exemplo muito fresquinho, que eu recebi recentemente, que é uma executiva numa empresa bastante grande, grande mesmo, e que está querendo essa coisa da inovação, vamos mudar, que é a grande bandeira, e não está errado não, né? É a grande bandeira das empresas, mas olha a estrutura da empresa onde ela está. Era uma aprovação, porque a inovação também, né, vamos dizer, os pré-requisitos para a inovação, eles se dão nesse dia a dia da gente. Então, era uma aprovação para um valor de orçamento de um projeto, que esse executivo estava fora do país, e somente ele, através de tinha que assinar, mas ele era uma pessoa que não gostava de ser incomodado, porque tinha que passar pela secretária, que tinha que primeiro mandar uma mensagem. O mundo não vai mais esperar esses modelos, entendeu, Mário? Porque até esse diretor apertar o botão para aprovação, para esse dinheiro cair, para o projeto andar, o mundo já mudou. Então, ou as empresas vão ter que revisitar, e podem ter que revisitar na dor, porque o mundo não tem mais tempo para essas hierarquias, sabe? A secretária da secretária, sim, que tem que mandar um documento, e-mail carimbado, copiado, não dá mais, porque a gente está perdendo tempo com essas coisas. Então, por isso que eu digo que antes da gente pensar em inovação, e o tema de hoje provocativo é nesse sentido, inovação é fundamental, a gente precisa, porque o mundo está exigindo, porque o mercado consumidor está exigindo, mas antes de pensar, tem coisas muito básicas a serem discutidas, que as empresas não estão discutindo. Revisitar, por exemplo, os processos como um único diretor dentro de uma estrutura enorme, que só ele pode aprovar, e ele, além de só ele poder aprovar, ainda tem algumas manias de que não gosta de ser incomodado, porque a secretária primeiro tem que fazer 1000 rituais para ele poder aceitar a aprovação. Quer dizer, o mundo não tem mais espaço cada vez mais para esse tipo de coisa, porque as empresas vão perder tempo, e ao perder tempo vão perder negócio. Inclusive, grandes especialistas já falam que o pequeno vai engolir o grande. Exatamente por isso, porque como os pequenos têm mais mobilidade, mais velocidade para mudar o curso da história, e os grandes, né? Eu lembro de uma entrevista que a gente participou com a CEO da SAP, que é a Cristina Palmaca, aqui no Brasil, e ela falou que ela estava tendo que dar um cavalinho de pau num transatlântico, né? Então, grandes organizações com um volume enorme de pessoas, se elas não revisitarem
né, esses níveis de autonomia, essa hierarquia, essa forma de trabalhar, antes de querer inovar, vai ter atrapalhamento, vai gastar dinheiro onde não deveria, e os projetos podem ter que ser revisitados no meio do caminho, porque a gente ainda está querendo lidar com o novo, usando metodologias e formas de agir do antigo. Então, ótimo. A grande provocação aqui é nesse sentido. Não, nós entendemos direitinho quando você explica o porquê, eu vou dizer assim, menos burocracia, um ambiente que favoreça a velocidade na tomada de decisões, porque é uma necessidade premente do mundo todo. Demorou, vai ver, já era, hein? Ou o concorrente já absorveu aquela parte do mercado. E os modismos também. Eu não sei bem se é modismo, mas eu me lembro de deve ter uns 5 anos, isso começou uma história que chefe não devia ter mais sala. O chefe fica no meio daqui, é transparente. Isso. Gente, mas isso uma hora não vai dar certo. Chega a dar pena do chefe. Ele não tem um lugar para conversar em particular. Ou quando tem que ir pro café, chega alguém. Ele fica escondendo o e-mail que ele está mandando. Eu não sei se foi um modismo, André, se isso vingou, sabe? Não, o chefe fica no meio da turma aqui. Ele é como nós, ele só é o chefe, para desburocratizar. Mas, como você disse, há etiquetas profissionais, né? Totalmente, Mário. Esse exemplo é muito impressionante, como isso vai... E todo mundo, do nada, sem pensar o seu próprio negócio, começa a eliminar as salas. E como você falou, às vezes o modelo de negócio lida com confidencialidade. Às vezes, e tem características de ordem pessoal. Tem gente que tem mais capacidade de concentração e outras pessoas têm menos capacidade de concentração. E aí, ou você vai no ambiente, pede para todo mundo ficar em absoluto silêncio, que também é uma coisa esquisita, ou você... obriga a pessoa a fazer um esforço cognitivo e proteger um e-mail, e aí fica até pior, né? Porque parece que o chefe está querendo esconder alguma coisa, e às vezes é só uma informação, que é muito importante que fique restrita, porque não é uma informação de conhecimento público. Então, esse exemplo é muito interessante. A questão também das piscinas de bolinha, tobogã, totó, parede colorida, que eu adoro, eu acho que tem, né, isso aqui, inclusive, tecnicamente, a gente fala que são artefatos visíveis, quando a gente estuda cultura organizacional, tem um nome técnico, né, são os artefatos visíveis, mas os artefatos visíveis têm que estar conectados com um pensar sobre o próprio negócio e um pensar sobre... a base da inovação, que é a autonomia, que é repensar processos, que é repensar a nossa forma de agir e de liderar, né? Então, é realmente muito desafiador para os líderes, mas você capturou exatamente qual é a provocação do nosso quadro de hoje, Mário. Obrigado, viu, André? Até a próxima segunda-feira. Eu não sei se a gente pode se aprofundar nessas... Eu gostei desse tema, etiquetas corporativas ou profissionais que você falou. Quais são essas etiquetas? O que a gente está perdendo, que não pode se perder? Você acha que rola um bom tema? Mário, eu acho fundamental, tá? É um tema polêmico, mas como aqui no nosso quadro a gente adora uma polêmica, então vamos fechar para esse tema o próximo encontro. Combinado. Até a próxima segunda, André. Obrigado, viu? Tchau.